A única resposta. Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos 4, versos 25 e 26. Continuamos a considerar estes cristãos primitivos reunidos depois que Pedro e João foram mandados embora pelo grande conselho de Jerusalém e foram proibidos de pregar ou ensinar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles voltaram ao seu próprio grupo e relataram o que lhes fora dito no tribunal. E assim que os crentes ouviram o relato, levantaram a voz a Deus unanimemente. Noutras palavras, começaram a orar. Hoje estamos reunidos no dia que veio a ser assinalado por homens e mulheres de muitos países como um dia especial, o dia da recordação. Devemos considerar a nossa mensagem à luz deste dia. Aqui estamos nós, um grupo de pessoas que há muito ou há pouco tempo fomos separados do mundo. Saímos de um mundo de confusão e de problemas, um mundo de dor e infelicidade. E as grandes perguntas que devem estar na mente de todas as pessoas inteligentes, particularmente num dia como este, são: o que acontece? Por que as coisas são como elas são? Por que ocorrem guerras? Por que as nações continuam empilhando armamentos? Na verdade, por que existe algo como a morte? Por que existem doenças e sofrimento? Por que há tristeza e infelicidade? Pois bem, não devemos observar este dia sentimentalmente. Muitos de nós já passamos pelas duas guerras mundiais e é tempo de começarmos a fazer estas perguntas com profundidade e com renovada seriedade. Aqueles de vocês que leem os jornais dominicais dos dias de semana sabem que está mais que claro que não há ninguém no mundo que possa dar uma resposta. Isso está fartamente comprovado, mas eu estou aqui para fazer uma declaração positiva. E é que a Bíblia tem a resposta, a única resposta. E a resposta da Bíblia, com o Salmo 2, nos faz lembrar, antes de tudo, que não há nada de novo em tudo isso. Os problemas atuais não são peculiares ao século XX. Os nossos companheiros de existência, homens e mulheres, partem da fatal pressuposição de que há algo especial a nosso respeito porque estamos vivendo no século XX. Estamos inebriados com o nosso conhecimento e principalmente com a nossa ciência. E daí pensamos que todos os nossos problemas são novos, que ninguém jamais os teve antes. Ora, a Bíblia, sendo um livro tão antigo, diz-nos desde logo que essa ideia é completamente errada. Os problemas de hoje são uma manifestação do que tem acontecido no mundo por muito longo tempo. Guerra e morte, pessoas mutiladas, inveja e rivalidade. Todas essas coisas estão aqui na Bíblia desde o princípio. É a história da raça humana. Aqui está o livro mais velho do mundo, e eu os convido a ouvir o que ele tem para nos dizer sobre a nossa posição e situação imediata neste mundo. Bem, eu vou examinar isso em termos da mensagem do Salmo 2. Esta é apenas uma das muitas declarações semelhantes que se encontram na Bíblia toda, porém devemos estudá-la agora, porque é citada por aqueles cristãos primitivos em sua oração naquela sala de Jerusalém há muito tempo. Este salmo é fascinante, sob todos os pontos de vista. De muitas maneiras é o salmo mais fácil de seccionar. Ele tem 12 versículos que podem ser divididos em 4 grupos de 3. Nos 3 primeiros versículos, o salmista expõe a situação e nos próximos 3, ele nos fala da reação de Deus. Nos versículos 7, 8 e 9, temos o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, falando. E nos últimos 3 versículos, o salmista resume tudo e faz um apelo para que os homens e as mulheres deem ouvidos à mensagem. Indubitavelmente, Davi é o autor deste salmo, mas ele não está escrevendo primariamente acerca de si próprio. Ele vê que, por assim dizer, ele é tão somente uma sugestão do que verdadeiramente diz respeito ao grande libertador, o grande rei futuro. Embora o salmo tenha uma aplicação a Davi,
é, como em geral se concorda, um salmo profético da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vemos isso nos termos empregados. Ele é chamado o, aspas, ungido, fecha aspas, versículo 2. E o Filho de Deus, aspas, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, fecha aspas, versículo 7. E ele é chamado Rei de Deus, que Deus colocou sobre o seu santo monte de Sião. Os próprios judeus sempre consideraram o Salmo 2 como um salmo messiânico, um salmo que aponta para a vinda do grande libertador. Note, porém, que na oração da igreja primitiva, em Atos capítulo 4, crentes cheios do Espírito Santo não tiveram dúvida nem hesitação em aplicar o salmo ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 27 lemos, aspas, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, fecha aspas, e se juntaram para condená-lo e sentenciá-lo à morte. Noutras palavras, a reação descrita neste salmo tem sido a atitude da humanidade para com Deus através de todos os séculos sucessivos, porém chegou a um clímax, a um ponto focal na crucificação de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aqui está, pois, a mensagem da Bíblia para nós. Estamos tratando, lembre-se, do estado do mundo. Por que ele está como está? Pois bem, essa questão é levantada logo no primeiro versículo do Salmo. Aspas, por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Fecha aspas. Por quê? O salmista não somente levanta a questão, e sim também emprega uma palavra interessante que não exprime apenas interrogação, mas também horror e assombro. O salmista era um homem de Deus e ele enxergava a conduta dos gentios. E não só dos gentios. A palavra, aspas, povos, fecha aspas, aqui refere-se ao povo de Israel. A Bíblia divide a humanidade em gentios e povo. E o povo sempre representa os filhos de Israel, a raça escolhida por Deus. Assim, o salmista, olhando para o seu mundo, como eu e vocês olhamos para um similar mundo hoje, pergunta, por quê? Por que as coisas estão como estão? Ouçamos então a resposta e, ao fazê-lo, estaremos fazendo a coisa mais importante que o ser humano pode fazer. Em nenhuma parte do mundo atual vocês encontrarão alguma luz sobre a presente situação, exceto aqui, em nenhum outro lugar. Isso não significa que não precisamos de estadistas. Precisamos. Precisamos de pessoas que exerçam governo e de estadistas. Precisamos de lei e ordem. Concedamos até que eles estão fazendo o melhor que podem. Todavia, obviamente, estão em dificuldades. E isso porque observam o mundo somente no plano horizontal e não observam na profundidade revelada a nós na Bíblia. Ouçam, pois, a mensagem. Comecemos, antes de mais nada, examinando a descrição que o salmista faz do estado do mundo. Era essa a realidade então, e quero mostrar a vocês que, igualmente, essa é a realidade agora. O mundo, aspas, se enfurece, fecha aspas, porque os gentios se enfurecem, fecha aspas. E a palavra traduzida por, aspas, enfurece-se, fecha aspas, significa amotinar-se, causar tumulto. Seu furor é como o rugir do mar em fúria. Pois bem, a Bíblia gosta de descrever a vida sem Deus nesses termos. O profeta Isaías, numa grande declaração, expressa-o desta maneira, aspas, os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo, fecha aspas. Isaías 57, verso 20. Essa é uma descrição da raça humana distanciada de Deus. Vocês já viram o fluxo e refluxo do mar, com suas águas subindo e girando e soltando lama e lodo, sujeira e refúgio, aspas, o inquieto mar, quando um furor que não cessa, fecha aspas. Poderiam vocês imaginar uma descrição mais perfeita do povo do mundo atual? Todos nós vemos essa inquietação, essa aflição, essa perplexidade, este fluxo e refluxo das pessoas em sua agitação, vítimas dos boletins informativos mais recentes e da mais recente edição dos jornais, nunca sabendo o que vai acontecer em seguida, vítimas das circunstâncias e do acaso lançadas para lá e para cá. Não seria esse o grande problema da vida?
Os homens e as mulheres perderam o sentido de direção. Eles perguntam, aspas, há algo na vida? Vale a pena viver? Fecha aspas. Muitos se alegrariam em morrer, muitos estão cometendo suicídio. Não estou exagerando, o mundo é isso, as publicações dizem tudo sobre isso. O mundo é como um mar agitado por uma tempestade. As nações se enfurecem. Acaso você não consegue ouvir o ruído, o ribombar? Observe a África, aquele grande continente. Vocês conseguem enxergar as ondas que começam a elevar-se, o furor que vai começando? Vão até o extremo oriente. Olhem para o lado que quiserem e verão essa tensão, essa rivalidade, essa agitação, essa confusão. Isso toma numerosas formas. O ódio racial é um dos muitos problemas. A Bíblia sabe disso tudo e é por isso que nos oferece esta acurada descrição. No entanto, veja o furor como se manifesta em termos do viver diário e do mal existente na vida. Pecado é sempre pecado, mas às vezes se mostra lindamente sereno e plácido. Às vezes olhamos para o mar e não vemos nenhum encrespar de ondas. Aspas. Lembra a seda, parece veludo, quase não se move. Gloriosa tarde de verão, quão manso e calmo se vê o mar. Fecha aspas. Entretanto, as profundezas estão ali, o movimento está sempre ali e quando irrompe um temporal, as ondas se acumulam e formam vagalhões encapelados que rolam e rugem em fúria, redundando em confusão e em destruidor estrépito. E eu e vocês estamos vivendo numa época como essa. As pessoas sempre pecaram, porém nunca se alvoroçaram tanto em seu pecado como agora. Não há mais limites. O que há é um motim, uma entrega total. Conduta anteriormente considerada pecaminosa, agora não só as pessoas a justificam, mas também se gloriam nela. Os homens e as mulheres perderam todo o sentido de decência e de controle. Ouçam-nas na televisão e no rádio. A vergonha sumiu e o pecado sobe furioso. Bebida, drogas, sexo, violência, devassidão, excessos. Aspas. Por quê? Fecha aspas. Indaga o salmista. Aspas. Os gentios se enfurecem? Fecha aspas. Tomemos depois a seguinte pergunta. Aspas. E os povos imaginam coisas vãs? Fecha aspas. Uma tradução melhor poderia ser, aspas, e os povos fazem planos fúteis e vazios? Fecha aspas. Que perfeito sumário do século XX. É isso que o povo está fazendo, e o salmista escolheu uma palavra que descreve com perfeição os planos do mundo. Eles são, aspas, vãos, fecha aspas. São, aspas, vazios, fecha aspas. Por que será? Por estarem afastados de Deus. Deus existe. Deus é o autor da existência e da vida. E se vocês não estiverem em conexão com Ele, vocês realmente não terão nada. Alguma coisa pode parecer existir por um tempo, mas não é nada. Não somente isso, tudo quanto haja fora de Deus sempre acaba em nada. Essa é a conclusão a que chegaram muitos pensadores, embora não cristãos. Vida, que é? Shakespeare coloca o seguinte na boca de um dos seus personagens. A vida é, aspas, cheia de ruído e de fúria, não significando nada. Fecha aspas. Nada. E não seria essa a pura verdade neste mundo sem Deus? Todo o entusiasmo, toda a sofisticação e tudo o que o mundo se gaba e sobre o que tanto escreve, virá a ser o quê? A que isso tudo leva? Aspas, cheia de ruído e de fúria, não significando nada, fecha aspas. Contudo, o mundo é muito confiante, sente-se muito seguro de que pode produzir esquemas para pôr o mundo em ordem. Os povos, aspas, imaginam, fecha aspas, um vão, um fútil ou um vazio programa e nulo apresentam. O mundo está convencido, como estava no tempo de Davi e no tempo do nosso Senhor, de que pode criar um mundo perfeito e que pode dar-nos plena paz, abundância, felicidade e gozo. O mundo tem toda a certeza de que é capaz de fazer as coisas justamente como ele quer que elas sejam. Ora, isso nada mais é que uma descrição da civilização. A civilização é a história dos grandes esquemas e propostas dos homens e das mulheres. Que é que eles propõem? Bem, voltando ao tempo dos filósofos gregos, o povo começou a sonhar
como estado ideal. Em 1516, C. Thomas More escreveu Utopia, descrevendo esse estado. Nada é novo sobre esse anelo. Vocês veem, aspas, nada há novo debaixo do sol, fecha aspas. Eclesiastes 1, verso 9. Essa ideia de que os nossos problemas e soluções são novos é risível. Muitos imaginaram utopias e planejaram tudo. Como classificar as pessoas, como atribuir tarefas a elas, como governá-las, como ensiná-las a comportar-se. Utopia. Resolver os problemas do mundo. Bem, como eu disse, essa é a história da civilização. É isso que os políticos vêm fazendo através dos séculos. É o que os filósofos e os que acreditam na educação vêm fazendo. É isso que a ciência está declarando que é capaz de fazer na atualidade. Estes homens e mulheres abandonaram Deus e estão completamente convencidos de que podem ordenar uma sociedade perfeita. Eles se intitulam, aspas, humanistas clássicos, fecha aspas. Aspas, humanistas científicos, fecha aspas. Mas são todos humanistas. Deus não é incluído. Daí eles, aspas, imaginam, fecha aspas, os seus esquemas grandiosos. Eles vão dar-nos uma vida digna de ser vivida. Eles resolverão os nossos problemas. Alguns de nós temos bastante idade para lembrar os discursos feitos durante a Primeira Guerra Mundial. Aspas, uma terra própria, para que nela vivam heróis, fecha aspas. Aspas, a guerra para por fim a guerra, fecha aspas. Lembramos-nos da Liga das Nações e do Pacto de Locarno, todas aquelas ideias brilhantes sobre o que fazer depois da guerra, quando nunca mais haveria problema algum. Estávamos muito certos disso, iríamos renunciar à guerra, nunca mais. Há algumas vantagens em ser velhos, meus amigos. Ouvimos falar tanto do que agora anda falando. Isso não é ser cínico, é ser realista. E agora temos as Nações Unidas. Notemos a energia que está sendo posta nisso. Notemos o entusiasmo, aspas. Os povos imaginam, fecha aspas, esquemas e propostas, projetos sobre utopia. Mas a Bíblia declara que todas essas coisas são, aspas, vãs, fecha aspas. São vazias, dão em nada. Não seria tempo de nos tornarmos realistas e de começarmos a encarar realmente estas coisas? Estariam vocês satisfeitos com esses projetos bombásticos que lhes são propostos e que provêm da imaginação dos homens? Mas agora chegamos a algo muito mais sério. Muitos homens e mulheres que não são cristãos aceitariam tudo o que eu acabo de dizer. Alguns dos mais importantes filósofos naturalistas entendem que as pessoas são tolas e eles não dão nenhuma esperança para o futuro. Leiam suas palavras, eles têm grandes nomes, os nomes tipo Bertrand Russell ou Julian Huxley, e verão que isso é verdade quanto a eles. Eles são observadores dos fatos e podem ver isso tudo. Todavia, aqui na Bíblia entra com uma coisa que tais pessoas ignoram totalmente. A Bíblia não somente descreve a condição, dá-nos sua explicação, aspas, por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Fecha aspas. E há somente uma resposta adequada, há somente uma explicação do motivo de termos um domingo de recordação, de ter vindo a existir um tal dia, de haver guerras, aflições e tribulações. Tudo se deve à rebelião da humanidade contra Deus. Ouçam, aspas, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Fecha aspas. Permita-me interpretar essa declaração. Temos aqui a explicação completa. Notem, para começar, que todos estão envolvidos nisso. Aspas, os reis da terra, fecha aspas. Os, aspas, príncipes, fecha aspas, ou governantes. Aspas, os juízes da terra, fecha aspas. Estão todos envolvidos, assim como os filósofos, os políticos e as massas do povo comum, que dão ouvidos aos seus mestres. Não há nenhum segmento da sociedade que não esteja envolvido. Mas essa verdade diz respeito particularmente aos líderes, aos grandes vultos da terra. Em todas as esferas, eles se levantam contra Deus, ignoram-no e se opõem a ele. Mas João, José e Antônio, ali na esquina, estão dizendo exatamente a mesma coisa, aspas. Não há coisa alguma na religião, comida estragada, já deu o que tinha,
essa é a ideia de Deus, fecha aspas. Aspas, não há um justo, nenhum sequer, fecha aspas, Romanos 3, verso 10. Note, porém, o próximo ponto. Não somente todos estão envolvidos, vejam a deliberação com que eles se rebelam contra Deus. Aspas, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam, fecha aspas. Esta é a parte mais terrível de todo este assunto. Não é uma coisa inconsciente. Os homens e as mulheres se rebelam deliberadamente contra Deus. Eles, aspas, se levantaram, fecha aspas, ou, aspas, se colocam, fecha aspas. Eles se reúnem em suas sociedades e associações humanistas. Eles se juntam, tomam conselho uns com os outros, escrevem juntos seus livros e se louvam uns aos outros. Há uma deliberada organização do mal, aspas, contra o Senhor e contra o seu ungido, fecha aspas, contra Deus e contra os seus planos e propósitos. Este é o aspecto mais pavoroso da coisa toda. O problema da raça humana não é apenas que ela é relaxada e indolente, e sim é que é deliberadamente e com propósito determinado, aspas, com malícia preconcebida, fecha aspas, organizou-se em oposição a Deus. E se vocês não conseguem enxergar isso no mundo atual, se vocês não conseguem enxergar os poderes que estão organizando o mal por trás do relato dos seus jornais, dos documentários que se apresentam no seu televisor e de todas as demonstrações do mal que leva à confusão reinante, vocês estão muito cegos. Prossigamos, porém. Por que a humanidade deliberadamente se rebela contra Deus? Porque o povo diz, aspas, não queremos Deus, não cremos nele. Deus é um produto da nossa imaginação? Por que se faz isso com tanta persistência, com tanto ardor e entusiasmo? Por que os homens e as mulheres se gloriam em sua rebelião? Bem, aqui está a assombrosa resposta. Fazem isso por causa da inimizade que há em seu coração contra Deus. Ouça o que eles dizem, suas palavras traem seu espírito. Eles dizem, aspas, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, fecha aspas. Significa que eles são motivados por sua inimizade contra Deus e contra as suas leis. O apóstolo Paulo resumiu isso numa grande declaração registrada no capítulo 8 de Romanos, onde ele diz, aspas, a mente carnal, isto é, natural, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita a Deus, nem em verdade o pode ser. Fecha aspas, Romanos 8, verso 7. Inimizade contra Deus. Note como as santas leis de Deus são vistas como, aspas, restrições, fecha aspas, como, aspas, cordas, fecha aspas, como, aspas, grilhões, fecha aspas. Deus fez os homens e as mulheres e lhes deu leis pelas quais viverem. Todos nós precisamos receber ensino. E Deus, em seu amor, em sua bondade e em sua compaixão, deu-nos essa instrução. Deu-nos os 10 mandamentos, deu-nos o sermão do monte, e todo esse ensino visa ao nosso bem. Para tornar-se tal, o apóstolo Paulo, aspas, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fecha aspas, Romanos 14, verso 17. Deus não fez suas leis simplesmente para nos manter por baixo e para nos acorrentar. Ele fez as suas leis para o nosso benefício, com o fim de nos ajudar, de nos ensinar a viver e a ter vida abundante e desfrutável, uma vida santa e pacífica. Mas, em vez de darem graças a Deus por seu ensino, as pessoas em geral consideram suas leis como algo intolerável. Dizem elas, aspas, Deus nos está fazendo escravos. Temos em nós o sermos grandes. Porém aí está Deus nos agarrando e nos fazendo escravos, fecha aspas. É por isso que o mundo está como está. Muitas vezes tenho dito deste púlpito, e permitam-me reiterá-lo neste domingo da recordação, que se tão somente todo homem e toda mulher e toda a nação deste mundo vivesse hoje de acordo com os 10 mandamentos e com o sermão do monte, este mundo seria paraíso. Não haveria nenhum problema na Rodésia Meridional, não haveria necessidade da existência das Nações Unidas. Se tão somente todos vivessem em conformidade com a lei de Deus, em conformidade com os caminhos de Deus, em conformidade com o modo como Deus vê a vida, estes problemas desapareceriam nacional, internacional, individual e socialmente, e em todos os demais aspectos. O mundo se tornaria o paraíso que foi quando Deus originariamente o fez. Há leis em paraíso, e paraíso é paraíso porque observa as leis. No momento em que vocês quebram as leis, vocês têm caos, confusão e conflito,
e o mundo se torna como, aspas, inquieto mar, quando em furor que não cessa, fecha aspas. E assim as pessoas se rebelam contra Deus, primeiro por causa da inimizade, e a segunda razão é sua autoconfiança. Elas dizem, aspas, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, fecha aspas. Observe quando essa expressão verbal aparece na Bíblia. Se vocês lerem o capítulo 11 de Gênesis, verão as pessoas também se rebelando contra Deus. E dessa vez, elas dizem, aspas, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Gênesis 11, verso 4. Aspas, eia, edifiquemos, fecha aspas. Aí está a verdadeira maldição da raça humana, essa fatal autoconfiança. Os seres humanos veem Deus e suas santas leis e dizem, aspas, eia, rompamos essas leis, esmigalhemos-las, acabemos com elas, emancipemo-nos, livremo-nos, fecha aspas. Pensam que pode fazer isso, pensam que pode ter sucesso em fazer o tipo de mundo que eles querem e que pode gozar sem nenhum problema e sem nenhuma interferência. Acreditam que pode libertar-se de Deus e das suas santas leis. Mas agora, tendo considerado a causa dos problemas do mundo, a rebelião e inimizade contra Deus e a autoconfiança, examinemos a loucura dessa condição. Esta é a tragédia da raça humana. Aspas, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Fecha aspas. Esta é a resposta de Deus a esta loucura, a este furor, a esta volúpia de imaginar coisas vãs, a esta fatal autoconfiança que acredita que pode desafiar Deus. Esta é a resposta de Deus a tudo isso. Qual é o problema com os homens e com as mulheres? É sua fatal ignorância de Deus. Esse é o tema da Bíblia toda. No fim da sua vida, o nosso bendito Senhor disse isto em sua grande oração sacerdotal, aspas, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, fecha aspas, João 17, 25. Como já vimos, o problema do mundo sempre é que ele não conhece Deus. Por vezes o salmista tem um modo muito impressivo e dramático de expressar isso. Diz um deles que Deus olhou para a humanidade e disse, aspas, pensavas que eu era como tu, fecha aspas, Salmo 50, verso 21. E é isso que todos nós nos inclinamos a fazer. Medimos Deus por nós mesmos. Sentamos-nos em juízo sobre ele. Naturalmente, somos gente do século XX, não somos? Temos tão grande conhecimento. Transformamos Deus num objeto de análise na mesa do nosso laboratório. Nós, os grandes, e encaramos a Deus. Contudo, ouçam de novo a resposta, aspas, aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, fecha aspas. É um terrível pensamento que o grande Deus está olhando para baixo, para o nosso mundo, aspas, inteligente, fecha aspas, o mundo que achou que o livro de Charles Darwin sobre a origem das espécies ia descartar-se de Deus. Há só uma coisa que se pode fazer com pessoas capazes de acreditar em algo assim, é rir-se delas de fora do tribunal, é ridicularizá-las de fora do universo. E Deus está fazendo isso. Aspas, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Fecha aspas. Por quê? Por causa de quem ele é, do que ele é. As pessoas dizem, aspas, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Fecha aspas. E dizem isso acerca daquele que, aspas, habita nos céus. Fecha aspas. Ficamos tão entusiasmados recentemente, não ficamos? Com relação a estes homens que podem enviar foguetes à órbita da Terra. Céu? Nem chegaram a cheirá-lo, nem chegaram perto de sequer vê-lo. Somos apenas crianças nos divertindo com brinquedos. Deus tem seu trono nos céus. Ele suspende a terra do nada. Ele habita a eternidade. Ele é o Criador do universo. Ele não somente o criou, mas também o governa. Gostemos ou não, ele é seu proprietário e o controla. Ele se assenta no trono de glória, acima de todo o universo, vendo o fim desde o princípio. Não somente isso, nunca nos esqueçamos de que ele é o juiz, aspas, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, fecha aspas. Meus caros amigos, estamos vivendo no universo moral. Sei que todas as pessoas imorais e amorais de hoje não acreditam nisso,
porém estamos. Há leis nas quais não podemos influir. Põe o dedo no fogo e ele se queimará. Você pode querer mudar isso, mas não pode. E se você quiser lidar com as leis de Deus de maneira leviana, logo verá que elas funcionam inexoravelmente. Aspas, embora o moinho de Deus moa devagar, moe extremamente fino. Fecha aspas. Friedrich von Logau. Aspas, os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Fecha aspas. Isaías 48, verso 22. Foi por isso que houve duas guerras, e é por isso que hoje é o dia da recordação. É por isso que o mundo está em dificuldades. Façam vocês o que fizerem. Levantem-se contra Deus, escrevam anteprojetos para as suas utopias, que jamais conseguirão concretizar, e estarão em dificuldades, estarão numa situação miserável. Haverá, aspas, guerras e rumores de guerra, fecha aspas. Mateus 24, verso 6. Por quê? Porque vocês estarão desafiando Deus, que é o dono do universo, e que, aspas, julgará as extremidades da terra, fecha aspas. 1 Samuel 2, verso 10. Ó, que loucura ignorar a sua ira, a sua indignação, a sua fúria. Como pode alguém que já leu a Bíblia, ou que já leu a história secular humana, como pode tal pessoa duvidar disto, por um momento que seja? No entanto, além disso tudo, e é aqui que especialmente vemos a loucura dessa atitude, homens e mulheres estão se levantando e tentarem desafiar o plano e os propósitos de Deus para este universo, aspas, contra o Senhor e o seu ungido, fecha aspas. É espantoso os homens e as mulheres não se darem conta de que Deus tem um plano, de que ele tem um grande propósito. Ele começou a pôr isso às claras logo no princípio da raça humana. Mesmo quando Adão e Eva caíram, ele começou a revelar seu plano. O homem trouxe pecado, caos e juízo, mas Deus disse, tudo está bem, eu tenho um plano, aspas, por inimizade entre ti, a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas, Gênesis 3, verso 15. Aí está o início, o esboço. Deus efetuou seu plano. Este percorre todo o Velho Testamento. O plano de Deus ampliando-se, certo, seguro. Leiam a história dos filhos de Israel. Deus os formou, porém eles entraram em dificuldades e os seus inimigos os dominaram. Deus os libertou e os seus inimigos foram desbaratados. A mesma coisa aconteceu de novo e repetiu-se e eles foram libertados. Essa é a história geral do Velho Testamento. Mas, como aqueles cristãos primitivos compreenderam muito bem naquele quarto alto em Jerusalém, é na vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo que o plano de Deus é demonstrado mais claramente. Na vida do nosso Senhor, vemos como, aspas, os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se macomunam, fecha aspas. Vemos o rei Herodes e Pôncio Pilatos, velhos inimigos, que se tornaram amigos, juntarem-se aos, aspas, príncipes, fecha aspas. Vemos os gentios e os judeus conspirando contra este Cristo, e eles diziam, aspas, crucifica-o, fecha aspas, e se puseram a rir em triunfo. E depois Deus riu-se, reduzindo-os a nada no fato da ressurreição. Ele revelou a indescritível loucura deles, ressuscitando seu Filho dos mortos, revelando a testemunhas escolhidas e depois tomando-o de volta a si na glória. Isso era parte integrante do plano de Deus. E venha o diabo, venha o inferno, com as suas forças máximas contra ele, ele triunfará sobre todos eles na mesma coisa que eles tinham feito. Colossenses 2, verso 15. E, no sentido, esta é a única profecia de algo que ainda está por acontecer. Aspas, tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Fecha aspas. Foi isso que o pai disse ao filho, e não somente ele disse, aspas, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Fecha aspas. Mas também o fez juiz. É isso que faz da pregação uma solene responsabilidade. Tenho que dizer-lhes novamente que o Filho de Deus voltará a este mundo, aspas, com uma vara de ferro, fecha aspas. Ele voltará para, aspas, julgar o mundo com justiça, fecha aspas. Atos 17, 31. Este mundo não terá permissão de continuar como está para sempre. Não será governado sempre pelo diabo. Não, não. Este mundo não lhe pertence. Ele é um impostor.
Aquele a quem ele pertence voltará e, aspas, os esmigalharás com uma vara de ferro e os despedaçarás como um vaso de oleiro, fecha aspas. Ele retornará a este mundo, aspas, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, fecha aspas. Apocalipse 1, verso 7. Eles tentarão esconder-se do terror da sua face, clamarão a rochedos, aspas, escondei-nos da ira do cordeiro, fecha aspas. Apocalipse 6, verso 16. Mas nada adiantará, todavia o mundo ignora isso tudo. Os homens e as mulheres falam em sua ciência, em sua cultura, em suas utopias e em seus esquemas. Eles, aspas, imaginam coisas vãs, fecha aspas, coisas vãs sobre eles mesmos, coisas vãs sobre Deus, mas aqui está a resposta. Contudo, eu não posso terminar neste ponto. Este salmo não só mostra a loucura humana, mas há uma coisa pior ainda, a tragédia da humanidade. Oh, se o mundo tivesse os olhos abertos para a sua tragédia, os homens e as mulheres não estão meramente desafiando o poder, a força e a justiça de Deus, estão rejeitando o amor de Deus. Ouçam, aspas, os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, fecha aspas. Que significa isso? Isso faz parte do gracioso plano e propósito de Deus. Quem é, aspas, ungido, fecha aspas, de Deus? É o Senhor Jesus Cristo. É Jesus de Nazaré. Ele é o Filho de Deus. À luz dessa mensagem, é quase impossível entender os homens e as mulheres em pecado. Apesar de nos termos rebelado arrogantemente, de termos desafiado, de termos odiado as suas leis e de as termos considerado como, aspas, ataduras, fecha aspas, e como, aspas, cordas, fecha aspas, apesar de o termos insultado no rosto, a mensagem da graça de Deus continua sendo, aspas, Deus amou o mundo de tal maneira, fecha aspas. Deus de tal maneira amou este mundo, como ele é, aspas, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, fecha aspas. João 3,16. Deus enviou o seu ungido, o seu Filho unigênito, enviou-o da glória eterna a este mundo mau, para ser objeto de mofa e de zombaria, para ser escarnecido e cuspido, para grosseiramente enfiar uma coroa de espinho em sua santa fronte, para cambalear sob o peso de uma cruz no Gólgota e ser crucificado nela, morrer e ser sepultado. Por que aconteceu isso? Há só uma resposta: o amor de Deus, o gracioso propósito de Deus. Deus ungiu seu próprio Filho para ser o nosso Salvador e o nosso Libertador, como o nosso Senhor mesmo disse na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, versos 16 a 21. Lembram-se como o apóstolo Paulo se expressa sobre isso no capítulo 5 da sua epístola a Romanos? Temos aí a mensagem para nós nesta noite do domingo da recordação, aspas, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fecha aspas, Romanos 5, versos 6 a 10. Contudo, o mundo ainda ri desta mensagem e zomba e escarnece dela. Nem sequer pensa nela. Considera-a um insulto. Imagine pedir que ouçamos um velho evangelho como este, quando podemos ler os jornais de domingo e as opiniões, os esquemas e as propostas de homens inteligentes e suas ideias brilhantes e as descobertas da ciência. Em certo sentido, eu posso entender a rebelião dos homens e das mulheres contra a lei de Deus, embora fazer isso é terrível. E eu o tenho denunciado. Mas o que eu não posso entender é que o povo não só rejeita a lei, a justiça e o direito de Deus, porém lhe lance em rosto o seu amor, ridicularizem a sua misericórdia, a sua bondade e a sua compaixão. No entanto, é isso que o mundo está fazendo. Mas apesar dessa rejeição, Deus não abandonou o mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo e restaurá-lo. Todavia, o mundo rejeita o amor de Deus, do mesmo modo como rejeitou a lei, e essa é a tragédia final, aspas, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
fecha aspas. Isaías 53, verso 3. Permita que eu termine a minha exposição colocando diante de vocês o apelo dos salmistas. À luz disso, tudo ele diz, aspas, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, fecha aspas. Preste atenção neste apelo, aspas, sede prudentes, fecha aspas. Parem e pensem. Desliga o televisor por um momento e o rádio e a sua música. Ponham de lado os seus jornais. Parem por um instante e ouçam e pensem no que esta palavra que vem de Deus diz a vocês. E depois, aspas, deixai-vos instruir, fecha aspas. Estejam prontos a receber ensino. Sejam sinceros e admitam que não sabem onde estão, que não entendem a vida, que não entendem a morte, que não entendem porque existem guerras e rumores de guerra neste século XX, iluminado, inteligente e científico. Se não entendem todas estas coisas, admitam-no e tornem-se como crianças e disponham-se a receber instrução. Eis a instrução. Procure compreender o que está acontecendo, procure compreender o mundo como ele é hoje. E a resposta é esta, aspas, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, fecha aspas. Acredito que hoje estamos vendo a ira do Filho de Deus inflamar-se um pouco sobre este mundo. Ele está retirando suas graciosas influências. Ele está retirando as restrições e está deixando que colhamos as consequências da nossa insana tolice. Esta retirada, este abandono de nós a nós mesmos, faz parte da sua ira contra o pecado. E se nós, no presente, estamos transformando o nosso mundo num pequeno inferno, esse não é nada em comparação com o que o inferno propriamente dito será. Vocês acham que este mundo é um inferno? Acaso vocês dizem, aspas, a vida é um inferno? Fecha aspas. Muitos dizem isso. Eles tiveram o prazer completo que podiam ter, mas não puderam encontrar satisfação. Envolveram-se em complicações até não saberem o que fazer com eles próprios. Eles se enfurecem em sua loucura, sem saber o que fazer. Matam o primeiro homem que veem. Não querem fazer isso, mas não sabem o que fazem. Estão loucos. O inferno é isso. Oh, não é. Isso é apenas um vislumbre do inferno. É tão somente um diminuto fragmento dele. O inferno é tudo isso, multiplicado pelo infinito, e vai ao infinito para todo sempre. Tenham cuidado, diz o salmista. Tenham cuidado para não suceder que percam rumo. O mundo perdeu o rumo, mas voltem, diz ele, voltem para este caminho. Sejam prudentes, ouçam, considerem, aceitem instrução. Vejam onde vocês estão. Vejam o fim da estrada na qual vocês estão viajando. Parem enquanto é tempo. Apercebam-se de que vocês estão desafiando o Senhor Deus do universo, em cujas mãos vocês estão e de quem vocês não poderão escapar. Aspas, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fecha aspas, Hebreus 10, verso 31. Vocês poderão dizer, aspas, nunca mais vou ouvir tal pregação. Fecha aspas. Entretanto, terão de continuar vivendo e terão que morrer. E depois da morte ainda terão que comparecer em juízo. Vocês não passam de tolos. Vocês pensam que por esquecer esta palavra, ou em todo caso, por recusar permissão para que ela entre muito frequentemente em sua consciência, de algum modo vocês darão cabo dela. Mas não, ela permanece. Ela resiste, é a palavra do Deus vivo. Sejam prudentes, deixem-se instruir, sejam cautelosos, para não suceder que percam rumo. Como vocês podem certificar-se de não se perder? Arrependam-se, repensando todas estas coisas, reconhecendo o seu vazio, a sua rebelião, a sua inimizade deliberada, a sua loucura e a tragédia da sua recusa a dar ouvidos a Deus. Que é que você faz então? Aqui está o apelo, aspas, beijai o filho, fecha aspas. O Filho de Deus é invisível nesta reunião, nesta congregação, mas o salmista o está concitando, e eu o concito da mesma maneira. Aspas, beijai o filho, fecha aspas. Quando as pessoas vão ao palácio de Buckingham e são recebidas pela rainha, elas beijam sua mão. Esse é o sinal de que estão se sujeitando a ela e que porão em prática suas leis até ao máximo da sua capacidade.
E o Filho de Deus está estendendo sua mão para você agora. Beije o Filho, meu amigo. Desista da sua rebelião, submeta-se a Ele, faça juramento de lealdade a Ele e de confiança nele. Em sua perplexidade, em sua confusão, em sua infelicidade, simplesmente creia que Jesus de Nazaré é o Filho eterno de Deus e que Ele veio ao mundo para salvar você. Aceite a sua mensagem, creia no Evangelho como ele é. Torne-se uma criança e renda-se a Ele e ao seu Evangelho. Confie em que Ele o salva, confie em que Ele o guarda, confie em que Ele compartilha sua glória eterna com você. E comece a servi-lo imediatamente. Aspas, servir ao Senhor com temor, fecha aspas. E comece a alegrar-se, aspas, com tremor, fecha aspas, versículo 11. E então você concordará com a última declaração deste velho salmo, aspas, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, fecha aspas.